Artigo 2º, anexa biografia do homenageado integra esta lei. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de lei número 81/2014, de autoria do prefeito, estima a receita e fixa as despesas gerais do município para exercício financeiro de 2015. Senhor presidente, tenho a honra de submeter para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 81, que estima a receita e fixa as despesas gerais do município para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 4.320/64 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário. Devidamente alicerçado nesse contexto, passamos a abordar os principais tópicos da presente proposta orçamentária, objetivando proporcionar de maneira clara amplo entendimento de toda a matéria nela contida. Os artigos 2º e 3º do projeto de lei em apreciação estima a receita do município em R$ 118.885.000, compreendida por orçamento fiscal, R$ 114.647.500, e o orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 4.237.500. Salientamos que, ao comparar com a proposta orçamentária do exercício em curso, houve um aumento de apenas R$ 4.085.000, ou seja, 3,54%, diferença essa motivada por 3,54%, diferença esta motivada por diminuição das transferências de ICMS, Fundeb, FPM em virtude da situação econômica em que o país está passando. Correção financeira dos valores de impostos e taxas municipais. Com relação à despesa, conforme dispõe o artigo 5º, atinge o valor total de R$ 118.885.000 e se desdobra por funções do governo, de acordo com o artigo 5º do projeto de lei. Veto número 6/2014, de autoria do prefeito, veta na totalidade o autógrafo número 3.226/2014, relativo ao projeto de lei número 35/2014-L, de autoria do vereador professor Giovanni, que altera o Código de Posturas do município, dispondo sobre o funcionamento do comércio nas proximidades de escolas. Recebimento de ofícios do Executivo. Ofício número 880, em resposta ao requerimento número 260 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 881, em resposta ao requerimento número 261 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 882, em resposta ao requerimento número 262 do nobre vereador Robertinho Ierck. Ofício número 883, em resposta ao requerimento número 263 da nobre vereadora Deia. Ofício número 884, em resposta ao requerimento número 264 do nobre vereador Alexandre Peixinho. Ofício número 870, em resposta assunto balancetes contábeis de agosto de 2014. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência os balancetes contábeis do mês de agosto do exercício 2014. Atenciosamente, Rubens Merguizo Filho, prefeito municipal. Ofício número 886. Encaminha relatório de compras e serviços. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência os relatórios de compras e serviços do mês de agosto de 2014. Atenciosamente, Rubens Merguizo Filho, prefeito municipal. Recebimento de projetos do Legislativo. Projeto número 41/2014-L, de autoria do vereador Robertinho Ierck, que dispõe sobre o corte no fornecimento de água tratada e de energia elétrica no município de Mairinque, por falta de pagamento nas sextas-feiras, sábados e domingos, feriados, e no
último dia útil que anteceder os feriados. Artigo 1º. Fica proibido no município de Mairinque o corte no fornecimento de água tratada e de energia elétrica por falta de pagamento nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no dia que antecede os feriados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador Robertinho Ierck. Recebimento de projeto número 42/2014-L, de autoria do vereador Robertinho Ierck, que apresenta o Programa de Prevenção ao Diabetes na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. Artigo 1º. Apresenta para o município de Mairinque o Programa de Prevenção de Diabetes Infantil na Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de obter diagnóstico precoce. Artigo 2º. O programa se realizará através de técnicas disponíveis para averiguar a situação epidemiológica de saúde da população escolar, inclusive com exames de sangue, se necessário. Parágrafo 1º. Os exames referidos no caput desse artigo serão realizados anualmente, de preferência do primeiro mês do ano letivo, para a detecção dos portadores de diabetes. Parágrafo 2º. A Rede Municipal de Ensino deverá, quando necessário, no prazo de 15 dias, anteriores à execução dos referidos exames, encaminhar aos pais dos alunos um comunicado para sua manifestação, caso não concordem com a participação de seu filho. Artigo 3º. Os alunos que forem diagnosticados portadores de diabetes serão encaminhados à Rede Municipal de Saúde e terão merenda especial para cada tipo de problema, conforme as possibilidades e estudos dos tipos de diabetes. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá instituir convênio ou fazer parceria com órgãos federais, estaduais, municipais e privados, visando o cumprimento dos objetivos desta lei. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador Robertinho Ierck. Projeto de lei número 45/2014-L, de autoria do vereador professor Giovanni, denomina via pública que especifica. Artigo 1º. Fica denominada Rua Salvador de Camargo, a rua conhecida como Projetada 2, que tem início na Avenida Milton Cardoso Leite e vai até a Praça da Juventude do Jardim Vitória, em Mairinque. Artigo 2º. A biografia de Salvador de Camargo e o croquis de localização são partes integrantes dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Biografia. Salvador de Camargo, nascido em São Miguel Arcanjo, em 20 de novembro de 1920, foi admitido na Estrada de Ferro Sorocabana como trabalhador do Horto Florestal de Mairinque em 3 de agosto de 1940. Passou a exercer o cargo de escriturário e aposentou-se como chefe do serviço administrativo em 1968. Nesse período, também atuou como tipógrafo no MK Jornal, juntamente com Arganaldo Ortolani. Já aposentado, trabalhou na CBA como auxiliar de almoxarifado, foi encarregado de produção industrial na Prefeitura Municipal de Mairinque e também foi diretor artístico e presidente da Festa do Pêssego. Em 1982 e em 1986, chegou a ser suplente de vereador, foi festeiro das saudosas festas de São José Operário desde os anos 50 e por muito tempo foi voluntário na função de tesoureiro do dízimo da paróquia de São José. Casado com Cesarina Anselmo de Camargo, que também é falecida, deixou um casal de filhos, Francisco Antônio de Camargo, atual presidente do Clube da Terceira Idade e membro da Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária, e Marinês de Camargo, 6 netos e 7 bisnetos. Seu legado para sua família e para a sociedade mairinquense foi o seu grande amor pela cidade de Mairinque e a certeza de que a vida honesta e simples tem um valor inestimável. Projeto de lei número 46/2014-L, de autoria do vereador professor Giovanni, altera o artigo 1º da lei número 1457/89. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 1457/89 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada Rua Orion Viaro, a Rua 8 do Jardim Vitória, bem como seu prolongamento de 115
1,75 metros, que vai até a Praça da Juventude. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei número 47/2014-L, de autoria do vereador professor Giovanni, denomina via pública que especifica. Artigo 1º, fica denominada Rua Aparecida Alves Mariano, a rua conhecida como Projetada 1 do Jardim Vitória, que é acessada pelas ruas Raul Seixas e Luiz de Almeida. Artigo 2º, a biografia de Aparecida Alves Mariano e o croquis de localização são partes integrantes desta lei. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Biografia. Nascida em 5 de setembro de 1930, no bairro Moreiras, Aparecida Alves Mariano, conhecida como Cida Mariano, foi uma das pioneiras da Usomu, obra social municipal, como voluntária, ensinava crochê e trabalhou muito para ajudar as pessoas carentes desde a época da primeira-dama Dessa Lippe Ortolani, até muito próximo de sua morte. Foi uma das fundadoras do Clube da Melhor Idade, onde atuou por muitos anos. Além de seu trabalho voluntário na Usomu, fez também vários trabalhos voluntários em obras assistenciais da Igreja Católica, além de ser figura constante nas festas do padroeiro, sempre presente na famosa Barraca do Pastel. Foi casada com Raimundo Mariano, ex-ferroviário, e deixou 5 filhos: Luiz Carlos Mariano, José Carlos Mariano, Cleide Maria Mariano, Maria Aparecida Mariano e Antônio Carlos Mariano, 11 netos e 7 bisnetos. Faleceu em 16 de abril de 2009 e sua falta será sempre sentida em nossa comunidade, bem como seus exemplos de vida deixados para os familiares e amigos, pois seu amor ao próximo e sua vocação pela caridade ficam registrados em nossa história. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2014, de autoria da vereadora Deia, que concede título de cidadão marinquense ao senhor Eduardo Massonari Okuyama. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Eduardo Massonari Okuyama o título de cidadão marinquense, sua biografia é parte integrante deste. Nascido em São Roque em 11 de setembro de 69, Eduardo Masanori Okuyama é filho do imigrante japonês Hideo Okuyama e da paulista Fumiko Okuyama. A família Okuyama se mudou para Mairinque em 1980, pois compraram um terreno no bairro Oriental e iniciaram o cultivo de flores. Em 2001, Eduardo casa-se com Silvia Saeko Haga Okuyama e tiveram os filhos Leonardo Satoshi Haga Okuyama e Rafael Nobuyuki Haga Okuyama. Em 2003, foi inaugurada a segunda Igreja Missionária de Deus Vivo no Brasil, em Mairinque. Desde 2008, Eduardo tornou-se pastor integral da igreja e começou a desenvolver um notável trabalho na organização não governamental Projeto Criança Viva ACP, que coleta materiais recicláveis, faz a separação e venda dos materiais, cujos recursos são revertidos para a compra de kits para mães gestantes e recém-nascidos. Eduardo percorre as unidades básicas de saúde e visita as famílias que necessitam do kit gestante ou do kit recém-nascido. Desde o início da ONG, centenas de pessoas foram atendidas. Segundo Eduardo, desenvolver o trabalho com a ONG é muito gratificante, pois algo que é jogado fora gera recursos para prestar assistências às famílias. O trabalho dedicado frente a uma equipe de pessoas igualmente dedicadas tornaram o pastor Eduardo uma pessoa muito querida da nossa comunidade. Recebimento de requerimentos. Requerimento número 288. Senhor presidente, considerando que a concessionária de serviços de água e esgoto, Saneaqua, obteve um financiamento junto ao governo federal, através da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 12.543.142 para serviços de abastecimento de água, controle e redução de perdas e desenvolvimento institucional. Considerando que se diminuída a perda de água, que no início da concessão era de 54%, teremos uma disponibilidade maior nessa atual fase de baixa dos reservatórios de água para abastecimento público. Requer ao plenário seja oficiada a Saneaqua, concessionário do serviço de água e esgoto do município, nos termos regimentais, para que a empresa nos informe quais obras foram concluídas e quais ainda serão executadas com o recurso recebido do governo federal, referente ao controle de perdas e abastecimento de água. Vereadora Deia.